Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Tudo bem com vocês aí? Bem-vindos Miguel, Pedro, Gabriela, Ana Laura, oi Isabela, Isa Caroline. Tudo bem com vocês, galerinha? Vou esperar um pouquinho os colegas de vocês entrarem, tá? Dá aí uns 3 minutinhos no máximo para eles irem acessando. Deixa eu avisar aqui no grupo rapidinho que a gente já está ao vivo. Só um momento, tá? Todo mundo que já está aqui online já sabe das regras da nossa aula, né? Primeira regra, vocês vão mandar as perguntas, as dúvidas pela aba de perguntas. Professor, onde que está essa aba de perguntas? Olha para baixo aí na tela do seu celular. Todo mundo olha para baixo aí na tela do celular. Do lado direito, aonde tem um ponto de interrogação, quando você aperta o dedo aí, vai aparecer uma janela para você digitar a sua pergunta e só o professor vê a sua pergunta. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem da lista, vão mandando já nessa aba de perguntas enquanto eu aguardo mais colegas de vocês. Tá bom? Não é para mandar dúvidas no comentário, não é para conversar com um colega no chat, é para mandar as abas de pergunta, as perguntas pela aba de perguntas. Primeira regra que eu estou cansado já de falar para vocês, tá bom? Outra coisa, a aula vai ficar gravada, depois que ela for gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube para aqueles alunos que não têm Instagram. Isso aí também eu já fazia, tá bom? Isso, esse balãozinho com ponto de interrogação. Do lado direito, vocês têm um balãozinho com ponto de interrogação. É lá por aí que vocês vão mandar a pergunta. Beleza? Eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou desativar os comentários. E aí vocês vão poder mandar só pela aba de perguntas. Todo mundo entendeu isso? Confirma aí, por favor, com um ok aí que vocês tanto amam. Coloca ok aí. Todo mundo que entendeu. Pessoal, deixa eu só mandar aqui para os outros grupos que a gente já está ao vivo. Rapidinho, tá? Só um momentinho. Deixa eu mandar lá no grupo. Sétimo E. Tem que mandar agora no sétimo B. Negócio que desligou. Só um momento, galera. Sétimo B, sétimo C, sétimo A e sétimo D. Prontinho. Oi para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Tudo bem? Vocês estão bem, pessoal? Então, beleza, sejam muito bem-vindos. Gente, então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é em relação às regras aqui da nossa aula. Vou repetir mais uma vez para quem chegou agora, tá? Vocês vão mandar as dúvidas pelo ponto de interrogação que está aí embaixo na tela. Olha para baixo no seu celular. Aí do lado direito tem um balãozinho com ponto de interrogação, de pergunta. E aí você manda as suas dúvidas por aí. Por quê? Daqui a pouco o professor vai desativar os comentários e vai deixar somente o slide, tá bom? Para a gente poder revisar aí os pontos. Beleza? Outra coisa. Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu sei que vocês foram acostumados com isso ano passado, mas eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Questão de comportamento nos grupos do WhatsApp. Quando não só eu, mas qualquer professor postar alguma coisa, vocês não precisam ficar colocando ok. Por quê? Quando todo mundo coloca ok naquilo que o professor colocou, a mensagem do professor vai lá para cima, aí a pessoa que acessa o grupo não vai conseguir visualizar isso, porque vai ter um monte de mensagem com ok, então não precisa, o professor não precisa que você confirme que você viu, a gente posta a mensagem lá, todo mundo lê, não precisa colocar ok. Outra coisa,
não precisa também ficar falando, professor, eu enviei a tarefa. Professor, eu enviei a tarefa. Sabe por quê? O grupo fica cheio de mensagem, atrapalha os colegas de vocês a ler o recado do professor, atrapalha o professor a achar alguma dúvida ali no meio. Então, gente, vamos usar o grupo somente para coisas relevantes. Ah, professor, mas o senhor não falou para mim se o senhor viu. Gente, e nem precisa falar, o professor ele vai ver se o aluno mandou a atividade no sistema. No final do bimestre, a gente vai ter uma nota de participação. Se você mandou, fica tranquilo. Se você não mandou, você não vai ter nota, simples assim. Então, eu não quero, por favor, que vocês façam isso. Só respondam no grupo aquilo que lhes é perguntado, tá? Não é para fazer lista de chamada no grupo, não tem necessidade disso. Então, assim, o professor postou lá o recado dele, só lê e faz o que ele está pedindo. Aí, se tiver alguma dúvida naquilo, aí você, dependendo da dúvida, você manda lá no grupo a própria dúvida, tá? Não precisa ir no privado do professor perguntar alguma coisa, porque está ficando difícil acompanhar. Tá difícil, por exemplo, a minha live atrasou por causa disso, porque várias pessoas começaram a me chamar no privado e eu olho porque vai que é alguma coisa importante e eu não sei. Então isso demora. Então gostaria de pedir a vocês que otimizassem isso, tá bom? Para o bem de vocês e para o bem dos professores, para que a mensagem que o professor coloque, todo mundo veja. Não precisa ficar ok, não tem necessidade. Vamos parar com isso, tá bom? É para o bem de vocês mesmo, beleza? Agora vamos para a aula de fato. Deixa eu abrir aqui então o nosso slide, que é o seguinte: a gente teve uma aula ao vivo pelo YouTube, tá? E nós começamos a estudar sobre as máquinas simples. Na aula ao vivo lá do YouTube, eu expliquei para vocês o que são essas máquinas simples, para que elas servem, mostrei uma visão geral dos tipos de máquinas simples que nós vamos estudar, certo? E também começamos a trabalhar de maneira mais detalhada as alavancas, que é um tipo de máquina simples, que eu vou revisar aqui com vocês, beleza? Pessoal, a partir de agora, os comentários serão desativados e as dúvidas deverão ser mandadas aí pelo ponto de interrogação que está o balãozinho, tá bom? Então, 1, 2, 3 e... foi! Os corações não tem como tirar, coleguinha. O Instagram não dá a opção de tirar os corações, só os comentários, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos que algumas tarefas do dia a dia, elas só são possíveis de serem realizadas com a ajuda das máquinas simples. Daí eu dei para vocês esse exemplo aí de um cara levantando um carro. Humanamente falando, isso é quase impossível, né? Tem algumas exceções de algumas pessoas muito fortes, principalmente lá nos Estados Unidos, que eles têm essas competições malucas. Algumas pessoas conseguiram levantar um pouco um carro, mas com muito custo, com muita, assim, a pessoa quase lesionou. Enfim, no normal a gente não consegue levantar um carro com as próprias mãos. Então, para que seja necessário levantar um carro, para você dar uma manutenção, para trocar um pneu, para fazer qualquer coisa no carro, nós temos máquinas que vão fazer isso, foram criadas para isso. Um exemplo de máquinas simples que a gente utiliza no nosso dia a dia e que serve para facilitar a atividade humana ao levantar um carro é o macaco. Então vocês estão vendo essa máquina simples aí na tela de vocês, é chamada popularmente de macaco. Dependendo da região do Brasil eles dão outro nome, mas aqui para Goiás, Daiane, que é macaco mesmo, né, que fala para levantar o carro, né? Aqui em Goiás vocês chamam de macaco. Então é uma ferramenta utilizada para levantar o carro, para trocar um pneu, por exemplo, ou para fazer outras coisas embaixo do carro. Professor, o senhor falou na aula passada que isso daí é um tipo de máquina simples. Sim, pessoal. Por que nós chamamos de máquina simples? Lembrando que essa aula aqui, ela é uma revisão. Eu já dei o conteúdo detalhado para vocês na quarta-feira. Então, vai ser uma aula mais rápida. Então, quando eu olho aqui para essa imagem aqui, ó, eu tenho um conceito do que é uma máquina simples. Então, uma máquina simples
ela vai ser um dispositivo, uma ferramenta com qual uma força, que a gente fala de força potente. O que é a força potente? A força potente é aquela força que eu vou aplicar na ferramenta. Por exemplo, vamos voltar na imagem do macaco aí. Tá vendo essa parte que está embaixo do carro? Então, nessa parte do carro aí tem uma estrutura que ela vai, à medida que você faz assim, ó, nesse braço de metal, você vai abaixando ele, essa parte vai subindo o carro. Tem uns que é de rodar, outros é de fazer esse movimento para cima e para baixo, depende do macaco, viu? Então esse macaco aqui, aqueles maiores, eles usam esse braço de metal, que eles puxam para cima, abaixam e voltam, tá? Toda vez que ele faz esse movimento, o carro vai erguendo um pouquinho, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Por que eu chamo isso daí de máquina simples? Porque ela faz um único tipo de movimento, certo? E ela tem uma única função. Por isso que eu falo que ela é simples, porque ela tem uma única força e uma única função. Ela não é uma máquina que realiza várias funções. Não, ela serve unicamente para levantar o carro ou no máximo fazer algum processo parecido, mas ela não sai disso. Por isso que ela é chamada uma máquina simples. Tudo bem até aí? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui, que o negócio apitou. Deixa eu ver. Professor, a tarefa daquele dia que você não tinha mandado, eu enviei. Beleza. Gente, não precisa me avisar que vocês mandaram a tarefa. O professor acabou de falar. A primeira coisa que eu falei quando eu abri a live, não precisa avisar, eu vou ver lá no sistema. Espera aí, professor, me explica de novo quais são as vantagens de usar máquinas simples para a realização de tarefas. Você quer que eu dou a resposta da pergunta, né? Porque essa é a pergunta que eu fiz. Eu não vou dar uma resposta pronta, eu vou dar a explicação geral. A resposta você vai sintetizar ela com aquilo que você lê e com o que você ouvir na aula. A resposta pronta eu não vou dar hoje não, segunda-feira que é a correção. Professor, eu não dei conta de fazer a número 4, beleza. No finalzinho da aula eu vou explicar o que é para fazer na 4, tá? Essa questão dos coraçõezinhos, infelizmente não tem o que fazer. O Instagram não deixa tirar os corações aí que ficam subindo, tá? A gente vai fazer um teste na semana que vem com outro aplicativo, inclusive, como essas primeiras semanas de aula, eu estou fazendo isso com outras turmas e vou fazer isso também com os sétimos anos. Eu vou testar na semana que vem com vocês o Google Meet, vou fazer um teste. Então, quem não tiver o aplicativo, quem for usar o celular vai ter que instalar o aplicativo. Ah, professor, mas eu não tenho espaço. Desinstala o jogo que tem espaço, porque a prioridade do momento é aula, tá? Desinstala o jogo de videogame que você tem espaço demais. Então, assim, na semana que vem eu vou usar com vocês um aplicativo chamado Google Meet. Eu vou avisar na semana que vem de novo, tá? E daí vamos fazer um teste, igual eu fiz ontem com os 8º anos e deu super certo. Se com vocês der certo o Google Meet, eu vou continuar usando ele. Se não, se a gente ver que não foi legal, não deu certo, foi ruim, eu vou voltar com vocês para o Instagram e para o YouTube, beleza? E porque eu sempre coloco essa aula aqui no YouTube. Então vamos fazer esse teste na semana que vem. Quem for usar pelo celular, precisa instalar o aplicativo. Quem for usar pelo computador, não precisa instalar o aplicativo, você acessa pelo site mesmo, beleza? Então pode deixar que depois eu falo para vocês na semana que vem. Bom, depois eu respondo as outras dúvidas que chegaram aqui, porque tem a ver com o que eu vou falar ainda. Vamos continuar. Nós estamos quase terminando, faltam 9 minutos, tá? Pessoal, então a gente vai ter aqui essas máquinas simples, como eu falei para vocês. Então o macaco é um exemplo de máquina simples, tá? E o conceito é aquele que eu já apresentei para vocês. Professor, resumindo, qual que é a definição de uma máquina simples, então? Para que ela serve? Quais são as máquinas simples que a gente usa no dia a dia? Se eu olhar ao meu redor, quais as máquinas simples que eu vou identificar? Então, primeiro, a definição de máquina simples, 7º ano, é que a máquina simples é qualquer instrumento que nos ajuda a executar uma função no dia a dia, tá?
E que é considerado uma máquina, no sentido de ter uma função específica e que realiza geralmente uma única função, tá? São instrumentos que eles facilitam a nossa vida, eles facilitam a realização de tarefas cotidianas, como por exemplo, a chave de fenda, ela é um exemplo de máquina simples, tá? Quando você pega numa chave de fenda, aquela parte que você pega, quando você aplica aquela força, o lugar que está a sua mão é onde você aplica a chamada força potente, que eu expliquei para vocês na semana passada. O parafuso que está sendo apertado, vai chegar uma hora que ele vai apresentar resistência. Quando ele apresenta resistência, ali nele está localizada a força resistente, certo? E onde que está o ponto de apoio nesse caso, professor? O ponto de apoio está ali também no meio, certo? Lembra do exemplo da gangorra? A gangorra que tem nos parquinhos aí de criança? A gangorra é um exemplo de máquina simples. Você tem um ponto de apoio, que eu expliquei para vocês, que fixa ela no meio. De um lado tem uma pessoa, da outra ponta outra pessoa. Quando as crianças estão brincando lá, aí ela fica fazendo esse movimento aqui, a gangorra, ó. Um vai para cima, depois desce, o outro vai para cima. Quando a pessoa está em cima, ela está na força resistente, porque a pessoa que está embaixo está segurando a pessoa que está lá em cima, ela está firmando, porque se ela não firmasse, a pessoa ia cair. Então quer dizer que a força resistente, ela está indo para baixo, e a força potente está querendo levantar para cima, né? Até porque não tem como levantar para baixo, né, gente? Então é levantar, né? Estão entendendo o raciocínio? Então vamos lá, peraí, chegaram dúvidas? Essas aulas aqui que está tendo agora é do 7º ano, gente. Acabei de receber mensagem aqui de alunos do 8º, 9º. Não, a aula aqui do professor é para os 7º anos, tá bom? Quando for a aula de vocês, eu aviso no grupo de vocês, tá bom? Precisa, Helena Cristina? Precisa sim, viu? O perfil aí com o nome de Helena Cristina, precisa. Essa aqui eu já respondi. Isso, Mariana Ferreira. No Google Meet todos vão participar com a câmera ligada. Sim, é uma aula de revisão, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar a revisão, vamos apresentar aqui então algumas máquinas simples, né? E outra coisa, só é chamada de máquina complexa quando eu tenho uma combinação de diferentes máquinas simples. Lembre que as máquinas complexas, elas são formadas por mais de um tipo de máquina simples. Por quê? Quando eu falo de máquina simples, eu tenho basicamente esses tipos aí. Eu tenho as alavancas que nós vimos. Quais são os 3 elementos de uma alavanca? Força potente, força resistente, ponto de apoio. Isso forma uma alavanca. Exemplos de alavanca que a gente viu: gangorra, tesoura, o próprio braço humano é um exemplo de uma máquina biológica aí que funciona como alavanca. A gente vai entender isso melhor na segunda-feira, tá? Planos inclinados é outro tipo de máquina simples, nós vamos estudar. Polias, rodas e engrenagens. Quando você olha para um carro, por exemplo, o carro ele tem alavanca, o carro tem parafuso, o carro tem polias, tem rodas, tem engrenagens. Se o carro ele é formado por mais de um tipo de máquina simples, então ele é uma máquina complexa. Então toda máquina complexa é formada por mais de um tipo de máquina simples. Vocês estão entendendo? Não confundam máquina complexa com máquina simples, tá? Bom, galerinha, então a gente viu aqui, ó, que as alavancas têm esses 3 elementos, que é só uma revisão que eu já falei para vocês. Quais são esses 3 elementos? Você vai ter, nesse caso aí, aonde está o P, é onde o indivíduo está pondo força para tentar retirar essa pedra. Para ele conseguir mover essa pedra, e essa madeira aí não vai quebrar, tá? Porque a madeira que eles utilizam para tirar essas pedras são madeiras resistentes, tá? E eles não usam ela para qualquer tamanho de pedra, não. Tem um tamanho de pedra limite que pode ser usado. Então ele vai puxar essa madeira que vocês estão vendo aí. Aonde ele põe a mão para empurrar a pedra
é a força potente. Onde está a letra A aí, ó, que tem uma pedra pequena, essa madeira não está sendo apoiada na pedra pequena? É o ponto de apoio. E a pedra grandona que ele está querendo remover é a força resistente. Por quê? Professor, eu não entendi como que funciona essa força resistente. Gente, a força resistente vai ser o ponto que vai apresentar resistência. Se um cara está tentando levantar uma pedra, empurrar uma pedra com uma madeira, qual parte que vai apresentar resistência? A parte que está a pedra. E o lugar que ele está segurando e fazendo força potente, de potência. Força resistente, o outro lado de resistência. Estão entendendo? E no meio o ponto de apoio. Certo? Bom, deixa eu ver aqui mais uma dúvida para a gente finalizar. Pessoal, tentem fazer as questões da lista com o que o professor explicou hoje e com o que ele explicou quarta-feira. Na segunda-feira eu vou tirar as dúvidas, mas eu quero que vocês façam primeiro. Por quê? Se eu explicar agora, de cara, o exercício para vocês, como eu já expliquei na quarta-feira eu já dei uma explicação geral. Se eu for detalhar agora, eu vou dar a resposta para vocês. E eu, professor Tarsis, eu gosto que o aluno tente o máximo possível, porque senão vocês não aprendem, tá? Então, tentem responder primeiro a número 4 e etc. Só mais uma pergunta aqui. A 2 e a 5 eu respondo depois, tá? Na segunda-feira, tentem fazer. Na segunda-feira à tarde, nós vamos ter uma live de correção. Segunda-feira à tarde, nós teremos uma aula de correção. Não se preocupe. E o gabarito vai ser postado na segunda. Por isso que vocês têm que mandar a atividade até domingo. Porque quem mandar depois de domingo, o professor não aceita mais. Eu vou contar como não feito. Essa aqui eu já respondi. Bom, pessoal, sim, são muito difíceis, Mariana Ferreira. Tem que estudar muito. São difíceis, tá? As provas minhas são difíceis. Bom, vou lá. Um abraço. Vocês têm agora a aula de matemática. Vão lá para os grupos, tá bom? E a live fica gravada aqui para quem quiser assistir depois, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.